Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar mais um vídeo e dessa vez trata-se do capítulo 28 do livro Vidas Vazias. Nós estamos quase chegando ao final. Psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título Dias Venturosos. E venturoso quer dizer, tem duplo significado, tanto pode ser feliz, de felicidade, ditoso, como pode ser de risco, de perigo. Então, ao longo do texto, a Joana vai colocar exatamente isso, esse contraste que existe nesse momento, nesses dias que nós vivemos. Então, são dias tanto de alegria, tanto de conquista, tanto de ventura, né, no sentido de felicidade, como também dos riscos que a humanidade vem correndo pelo seu próprio comportamento, pela sua própria falta de avanço do ponto de vista moral. Então, a Joana, ela vai, ao longo desse capítulo, falar da incoerência disso, desse contraste que existe na humanidade e do quanto isso coloca para nós um desafio muito grande, porque existe muita anarquia, muita maldade, muito barbarismo, muito comportamento de vandalismo, destruição, a par de existir também um movimento muito grande no sentido do desenvolvimento científico, tecnológico, de situações que visam o bem da humanidade e assim por diante. Então, eu vou me permitir ler este capítulo para não perder a sua essência. Mas, essa é a primeira, eu descrevi a primeira parte. Depois vem uma segunda parte do capítulo que vai trazer do que aconteceu após a morte de Jesus. Que Jesus... Os discípulos, depois que Jesus é crucificado, eles se sentem atônitos com aquela situação. Mas Jesus aparece para eles e então esse episódio fortalece a fé dos discípulos, trazendo para eles coragem, alento e segurança para darem continuidade à sua missão. E por fim, o texto vai apresentar uma parte que fala da saudade, a saudade dos discípulos, que na verdade são todos aqueles posteriores, né, aqueles que seguem Jesus e continuam seguindo Jesus. E que essas criaturas são aquelas a quem Jesus confiou a continuidade da sua obra. E aí ele vai usar a palavra venturoso no sentido de felicidade. Então eu me permiti fazer a leitura, mas substituir algumas palavras mais difíceis, que não são tão comumente usadas, por outras de mais fácil entendimento. Assim como eu também me permiti excluir alguns parágrafos sem que com isso traga prejuízo para o texto. Então vamos lá. Dias venturosos. São estes os dias severos da evolução moral da humanidade, sob os açoites do sofrimento. A dor generaliza-se por toda parte, em forma cruel, sob o disfarce ou dele despida, mediante a demonstração da falência das paixões ilusórias que alucinam as criaturas. As nobres conquistas da cultura e da tecnologia, que deslumbram pela sua grandeza, não conseguiram modificar a estrutura moral do planeta, que agoniza sob incessantes golpes de padecimentos inenarráveis. Facilidades e glórias da inteligência empalidecem ante as aberrações morais e os tormentos que tomam conta de todos os seres.
Acreditou-se que as aquisições de fora, ou seja, externas, poderiam aplacar as angústias e as necessidades internas. O progresso, com a sua força incomum, diminuiu as sombras da ignorância e projetou claridade nos abismos que as superstições e aventuras tentavam explicar de forma mágica. Filosofias anárquicas trabalham em favor do gozo incessante dos sentidos físicos, enquanto multidões alucinadas enxameiam, ou seja, enchem, os pântanos da cegueira espiritual. Conceitos vis são apresentados pelo materialismo e dissolvem a família em favor de novas tribos de dependentes de drogas e desvario de conduta. O barbarismo da destruição dos valores éticos, numa vergonhosa batalha contra a ordem e o dever, ameaça a atual civilização com a vitória do caos e da agressividade. Bandos de viciosos mantêm as bandeiras erguidas da desolação e do prazer aselvajado, empurrando a vida para os antros da loucura e do suicídio. Trevas densas dominam as paisagens morais e espirituais do planeta terrestre. Ameaças de guerras ensejam as guerrilhas e os ódios domiciliares, sociais, nos países que servem de campo de batalha para as nações poderosas trucidarem vidas e culturas. Parece um retorno existencial ao primarismo da evolução antropológica, ou seja, do ser, né? Em cujo período predominam os instintos em geral. A humanidade agoniza e o seu grito de dor quase não encontra apoio ou socorro. Entretanto, no meio de tanta desolação, espíritos abnegados laboram na preservação do bem e pela manutenção dos ideais nobres da vida. A misericórdia de Deus não cessa de mandar aos redutos terríveis de sofrimento os recursos de amor e de esperança, a fim de atenuá-los e darem ensejo à reparação dos comportamentos odiosos. Florescem nos rincões putrefatos, ou seja, apodrecidos, bênçãos e renascem nos terrenos vencidos pelas pragas e agressões, vegetação de luz, para que não desapareçam a bondade nem a benevolência. O bem e as virtudes continuam e silenciosamente se opõem à onda de cinismo que domina as massas. Como vimos, a Joana pinta com cores bastante fortes essa parte do texto. Mas, na próxima parte, nós vamos ver cores bem diferentes, onde ela enche os nossos corações de esperança em dias melhores, fortalecendo o nosso desejo de um amanhã mais luminoso, mais glorioso. Após a morte de Jesus, tinha-se a impressão de que o mal triunfara e vencera a verdade e o bem. Os discípulos, aturdidos, não sabiam o que fazer nem como realizar o bem, né? Numa suave madrugada, vencida a noite das inquietações, Jesus voltou e recuperou o alento e a coragem nos corações combalidos. Sua voz renovou-lhes a esperança e a sua presença, a presença de Jesus, deu-lhes segurança. De igual maneira, nesses dias de incompreensões e negligência, surge uma clara madrugada de renovação e os imortais retornam sustentando aqueles servidores cansados e em permanente
desafio. Suas vozes conclamam a vivência do amor e lutam em prol da era nova da paz. Preparados para os grandes embates, sofrem, mas compreendem os motivos e não recuam ante as armadilhas que lhes são postas no caminho. Vencem-se superando as más inclinações e as recaídas perturbadoras. Já se encontram em atividade o que enfurece os seus opositores, aqueles que se comprazem no próprio infortúnio. Seguros da sua destinação gloriosa, são pilares para a construção do porvir, da justiça e de amor. Não te inquietes, agora ele está falando diretamente para nós, não te inquietes ante as ciladas e os desafios deste momento. Persiste na atividade que dá sentido à tua existência. A aparente perda de hoje é vitória certa amanhã. És mensageiro de Jesus Cristo e não duvides do seu socorro e proteção, permitindo-te sintonizar com Ele. O Senhor segue contigo e jamais te deixará a sós. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e o será amanhã. Observa que ele não triunfou no mundo das ilusões, mas superou todas as fantasias e atrativos existentes. Esteve conosco, comungou com nossas deficiências e paixões, sem tornar-se um de nós, permanecendo guia e modelo a ser seguido em todos os tempos. E, finalmente, o texto termina. Coroando aqueles dias de saudade após a morte de Jesus, ele apareceu na Galileia a 500 discípulos, mandando-os renascer e retornar para a fixação do reino de Deus nos corações. Desse modo, deixa-te dominar pela mensagem que ele, Jesus, te confiou e torna estes dias venturosos para a humanidade feliz de amanhã. Assim termina o texto. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.